eu vejo individualmente o Santos com chances de vencer, né? Eu acho que o Internacional tem jogadores de muita qualidade, é um fato, mas eu vejo o Santos com possibilidade grande de vencer o jogo amanhã. Agora, Jordão, vai passar muito por essa dupla que eu quero que você fale, Benjamin Roleiser e Neymar Júnior, que juntos até agora fracassaram. Porque todo mundo, todo torcedor santista imaginava o seguinte, olha, Neymar, craque, genial, jogador diferente, Roleiser, um belo jogador tecnicamente, de muito potencial, jogador que veio do Benfica, uma das compras, uma das negociações mais caras da história do Santos Futebol Clube. Só que juntos, Jordão, aquilo que parecia ser um sonho, até agora é um pesadelo. Até agora não deu liga, né, Marcão? Neymar e Roleiser são as contratações mais caras do Santos para essa temporada. O Neymar, o Santos não teve que pagar efetivamente um passe, o valor dele pro Al Hilal, mas paga o salário, vai pagar o direito de imagem, e o Roleiser custou o que custou. Vamos ver, Marcão, com ambos juntos em campo. A partir do momento em que tivemos Neymar jogando, Roleiser jogando, Marcão, o Santos fez 4 partidas. E o que é surpreendente, 4 jogos, o Santos saiu vencedor de 2, empatou nenhuma e perdeu outras 2. Vitórias contra Bragantino e também contra o próprio Vitória, Marcão. Derrotas para o Botafogo e no último fim de semana para a equipe do Mirassol. E eles jogaram juntos apenas 190 minutos, Marcão. Ou seja, desses 4 jogos, muitas vezes o Neymar entrava depois, o Roleiser entrava depois, e eles não tinham uma regularidade. Além disso, eles não contribuíram com gols nem com assistências, ou seja, o Santos venceu aqueles 2 jogos, mas nenhum dos gols saiu dos pés deles, após que eles estarem juntos em campo, e eles têm uma média de 46 ações com bola por partida cada um, e nesses 4 jogos eles criaram uma chance de gol. Não é que eles criam uma chance por jogo, não. Uma chance de gol foi criada somente nesse período em que tivemos Neymar e Roleiser por 190 minutos. Eu acho, Thiago Jordão, que os números que você apresentou para o torcedor do Santos e para o público do Varanda Futebol Debate mostram bem o momento desses 2 jogadores, em especial quando jogam juntos. Até agora deixam muito a desejar, né? O Roleiser, que é um jogador de muita qualidade, teve alguns momentos bons com a camisa do Santos. Eu me lembro de 4 jogos bons do Roleiser. Um foi contra o São Paulo no Morumbi, outro foi contra o Fortaleza no Castelão, e teve mais 1 ou 2 jogos bons do Roleiser. Ele é um jogador de muito potencial. E o Neymar dispensa comentários. Agora, por que essa dupla junto, Thiago Jordão, ela ainda não brilhou, né? Estão jogando muito longe um do outro? Não falam a mesma língua? Existe algum ali problema no relacionamento, no extracampo? Porque a gente se lembra que, por exemplo, o Mbappé e o Neymar não se davam no Paris Saint-Germain. Será que tem alguma coisa nesse sentido? Ou é uma questão de entrosamento? É uma questão de realmente os 2 jogarem mais próximos? Porque potencial técnico existe de sobra nessa dupla Neymar e Roleiser. Acho que é entrosamento, Marcão. E eu também, quando o Roleiser chega no Santos, ele não pôde atuar por partidas do Campeonato Paulista. E quando o Neymar ficou fora, Marcão, o Roleiser estava jogando. E aí, por muitas vezes a gente viu acontecer o seguinte, eles eram relacionados para a mesma partida. Se a gente for fazer um recorte, eles jogaram juntos em 4, mas em partidas em que os 2 estavam lá presentes no estádio, são 8, Marcão. Só que o que aconteceu? Um dos jogos, o Neymar se machucou, que foi contra o Atlético Mineiro, entrou o Roleiser. No jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Roleiser começa, tem substituição no técnico Pedro Caixinha, ele tira o Roleiser e põe o Neymar. Então, Marcão, eu acho que o que acontece é uma falta de entrosamento e também, quem sabe, uma falta de procurar alternativas. Eu entendo, Marcão, que os 2 podem sim jogar juntos. Você geralmente é aquela dor de cabeça positiva pro treinador, ele tem que resolver essa dor de cabeça. A gente não pode simplesmente sacar o Roleiser ou o Neymar porque os 2 até agora não estão dando certo. Não, você tem que encontrar uma alternativa com que os 2 deem resultados. E aí, o que eu penso, Marcão? Eu acho que se você monta um time em que você coloca o Neymar e o Roleiser, você poderia colocar um centroavante no seu time e preencher melhor o seu meio de campo com o Gabriel Bontempo. Eu sacaria o Barreal desse time, Marcão, se fosse para colocar o Roleiser. Aí eu jogaria, por exemplo, num 4-3-3, aí seria com um camisa 5 aqui, seja o Ilharão ou o Tomás Incon, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Neymar, Roleiser e o centroavante. Eu acho que assim poderia dar certo. O que não vem dando certo é você colocar o Neymar muito isolado lá na frente como falso 9, o Roleiser como meia, recebendo a bola sem ter a opção de dar um passe pro Barreal ou pro Guilherme, porque eles estão muito atrás.
e o time não corresponde ofensivamente, Marcão. Mas eu acho uma coisa do Roleiser. Ele tem que ser protagonista. Eu sinto falta do protagonismo do Roleiser, Marcão. Pegando os números individuais do Roleiser, é um jogador que chuta uma vez pro gol por jogo. É um jogador que participa pouco, entra pouco dentro da área. Eu acho que ele poderia mudar nesse aspecto. Tá aí o Thiago Jordão. E eu acho que um outro ponto, Thiago, amigos, amigas curtindo o Varanda Futebol Debate, é a forma como o Santos joga, né? Porque a partir do momento que você é muito reativo, a partir do momento que você mais se defende do que ataca, você acaba, de alguma forma, prejudicando dois jogadores de altíssima qualidade. Ou seja, a prioridade do Santos não é o Neymar, não é o Roleiser. A prioridade do Santos é se defender. E quando esses dois jogadores tentam ali criar jogadas, tem poucas opções ao lado deles para que eles possam servir e, ao mesmo tempo, falta perna. Se você parte do contra-ataque lá de trás, quando você chega na área do adversário, você está sem perna, né? Você está sem perna para finalizar, o chute sai fraco, você realmente não consegue fazer o que você pode apresentar de melhor. Então, eu acho que pega muito também o estilo de jogo do Santos, porque não privilegia esses dois jogadores. Não ajuda o Roleiser, não ajuda o Neymar. Agora, é verdade dizer que os dois estão devendo ainda com a camisa do Santos. O Neymar fez um jogo regular contra o Flamengo e fez o gol da vitória, pela sua genialidade, porque é um jogador diferente tecnicamente e que em curto espaço de tempo decide um jogo. O Roleiser é um jogador que teve 3, 4 bons jogos, mas é muito pouco. Então, na prática, o esquema prejudica? Prejudica. Mas os dois estão devendo também individualmente, Jordão. Porque todas as fichas do Santos e todas as fichas do torcedor do Santos, para que o Santos chegue a uma Sul-Americana, chegue até uma Libertadores, alguns acreditam, estão todas no Neymar e no Roleiser. Quando esses caras não jogam, a gente perde muito. Então, eu acho que passa muito a melhora de rendimento do Santos pelo Neymar e pelo Roleiser. E sabe uma coisa que me preocupa, Jordão? Eu me lembro da Copa do Mundo de 2022, onde o Tite dizia, toquem pro Neymar que ele vai resolver. Nem sempre ele resolve. Não resolveu nas últimas Copas, não tem resolvido no Santos. A minha preocupação é que se trabalhe pouco e ache que de verdade... Não, toca pro Roleiser, toca pro Neymar que eles vão resolver. Não estão resolvendo. Se o coletivo não funcionar, quando esses caras não tiverem um bom individual funcionando, o Santos vai perder o jogo. Porque o nosso coletivo também não tá bom. E você acaba perdendo também, Marcão, jogando de forma muito recuada. Por exemplo, o Souza. O Neymar poderia estar participando mais com o Souza das partidas, só que o Souza fica lá atrás, Marcão. Muito atrás. E a mesma coisa acontece do lado direito. Eu acho que você não dá a opção pro Roleiser encontrar os seus companheiros no jogo, Marcão. Tanto que um site de estatísticas colocou o Santos no 4-4-2 no último jogo. O que não aconteceu. É que o Neymar e o Roleiser estavam tão distantes dos seus companheiros, Marcão, que passava essa impressão. Eu acho que falta também o Roleiser, Marcão. Eu colocaria assim, o meu mundo ideal do Santos Futebol Clube, eu colocaria o Guilherme do lado esquerdo, o Roleiser na direita e o Neymar no meio. Só que eu daria uma liberdade para os dois ficarem trocando de posição. Não precisa deixar o Roleiser preso na direita, você não precisa deixar o Neymar preso no meio. E você jogar com o falso 9, Marcão, é legal? Eu acho legal, só que eu acho que o Santos não vai funcionar com o falso 9, Marcão. Eu acho que a gente teve sorte, entre aspas, de ter um gênio para resolver o jogo contra o Neymar, contra o Flamengo com o Neymar. Só que nos outros times talvez não vai dar certo, porque a gente vai ficar dependente de um cara. O Santos não pode depender só de um cara ou de uma oportunidade. Então, no meu mundo ideal, eu escalaria o Santos, Marcão, com o Roleiser flutuando, o Neymar jogando livre também, o Guilherme ficando um pouquinho mais preso, mas podendo trocar de lado também. Por que não? O Guilherme uma hora vai pro meio, o Neymar cai para um lado, o Roleiser cai pro meio ou cai pro lado. Eu acho que o Santos, Marcão, pode jogar com essa liberdade quando tá ofensivo. E aí, na defesa, você recua seus jogadores para não dar espaços. Mas eu acho que também falta um centroavante. Se você não tem um centroavante, Marcão, para ser municiado para esses jogadores, é igual aconteceu no jogo contra o Mirassol. Qual que era o sentido do Igor Vinícius se o seu centroavante era o Neymar? Nenhum. Por isso que eu acho que o esquema do Santos prejudica em muito Roleiser e Neymar, Marcão. Tá aí o Thiago Jordão, Bigodinho, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos trazer os números do Roleiser, só do Roleiser. Em separado, já trouxemos aqui os números da dupla Neymar e Roleiser. Agora eu quero saber só a foto dele. A blogueirada pira. Benjamin Roleiser. Ih, mamãe! Essa hora eles pegam, tiram foto. É uma loucura.
É um vucu-vucu quando se fala de Benjamin Roleiser, o craque da blogueirada. Ou Benjamin Raio-Laser, né, Marcão? O Roleiser, vamos começar com o que eu acabei de mencionar sobre ele não pisar na área, Marcão. Olha só o mapa de calor dele jogando com a camisa do Santos. A gente vê que o vermelho mais avançado dele é em escanteios, Marcão. Ambas as bandeirinhas de escanteio lá estão em vermelho. E a gente vê pouca participação dele meia-lua pra frente da entrada da grande área, Marcão. Então o Roleiser é um jogador que pega a bola ali, a gente tá observando, mas na região central, quase que no meio de campo. É uma das coisas que pode fortalecer aquilo que eu disse anteriormente. Com os números do Roleiser, Marcão, no Brasileirão são 13 jogos, 1 gol, que o árbitro tirou dele, mas aqui a gente é justo, o gol foi dele contra o Fortaleza, Marcão. Uma assistência, média de 76 minutos jogados por partida, média de 1 chute,2 por jogo. Só? Só. Uma bola pro gol? Uma. Por jogo? Por jogo. Ih, mamãe! Sabe o melhor? 0 por jogo no gol. Não tem essa estatística, porque o gol dele contra o Fortaleza bate na trave. Ou seja, tá devendo. Ações com bola por jogo são 48. Grandes chances criadas, Marcão, ao todo 3. Passes decisivos por jogo 2. Taxa de dribles no meio de campo de 74%. Tá devendo o rolê. Tem potencial, mas tá devendo o Benjamin Roleiser. A blogueirada vai à loucura quando eu falo isso. Mas o Benjamin Roleiser tá devendo o futebol. É um jogador de muita qualidade. Eu acho que isso todo mundo tá percebendo. Que ele sabe jogar, é diferente em termos técnicos, mas precisa jogar mais. Precisa jogar mais. O Benjamin Roleiser, o torcedor do Santos aposta demais em Benjamin Roleiser. Carlos Rodrigues. Marcão, presta atenção no time do Cruzeiro. Um time que joga na defesa e ataca com rapidez. Com o Santos é diferente. Ele joga na defesa e quando tem possibilidade de atacar, ele joga a bola para trás. Porque é justamente isso, Carlos. O Santos não consegue ter intensidade para atacar com mais jogadores. Quando surge um contra-ataque, falta perna. O que os jogadores fazem? Eles recuam. Eles param e voltam o jogo, porque não tem jogador para realmente atacar, né? Luiz Fernando, parece que todo mundo que vem jogar no Santos cai de produção. O Luciano Debloch, o Santos recua e joga por uma bola. Será assim até o final da competição? Olha, Luciano Debloch, eu acho que amanhã é um teste importante para que a gente entenda isso. Porque o Santos precisa tentar vencer o jogo. Não dá pra gente jogar a vida toda por uma bola, né? Na tática do morcego, todo mundo atrás, pendurado embaixo da trave. Carlos César, poderia jogar o Guilherme na direita e o Barreal na esquerda. Técnico inverte tudo, põe destro na esquerda e canhoto na direita. Tá acabando com o futebol do Barreal. Você concorda, Thiago Jordão, com essa inversão? O Barreal, no Cruzeiro, jogava mais pelo lado esquerdo. No Santos, está jogando praticamente 100% do seu tempo na direita. Você acha que é válido inverter o Álvaro Barreal jogando ele para a esquerda e aí tentar um Guilherme na direita, Jordão? Não acho, Marcão, porque o Guilherme, quando ele foi deslocado para jogar daquele lado no ano passado no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, não rendeu em algumas partidas. E nesse ano, Marcão, o técnico Pedro Caixinha teve um jogo, não me lembro qual foi, mas foi pelo Campeonato Paulista, em que o Guilherme jogou na direita e não fez nada. Fez nada. Então, eu acho que você ter o Barreal na esquerda, eu concordo, pode ser um teste, mas aí eu sacaria o Guilherme do time. Se é pra jogar o Barreal na esquerda, eu colocaria o Roleiser na direita, Marcão. Acho que o Guilherme não vai render na direita justamente pela sua característica de jogo. O Guilherme, ele pega a bola, ele não vai pra linha de fundo. O Guilherme pega a bola e corta pro meio. O Barreal pode sim pegar a bola e ir pra linha de fundo até pela facilidade do pé. O Guilherme, eu acho que jogando na direita, seria prejudicado nisso. Thiago Jordão, provável Santos para a partida de amanhã, Jordão. Santos, provável Marcão. Kleber Xavier já confirmou que o Peixe vai manter aquela linha de zaga jogada anteriormente, com Gabriel Brazão, Escobar de volta pela direita, João Basso de volta ao time, Luan Pérez e Souza pela esquerda. Aí vem a primeira dúvida no elenco, Marcão. Quem escalar como primeiro volante no lugar de Tomás Rincon? João Schmidt ou o William Arão? Santos tende a ir com João Schmidt, Zé Rafael e Neymar jogando no meio de campo, Marcão, que é outra dúvida do técnico Kleber Xavier mais à frente, porque Álvaro Barreal, Guilherme e Roleiser ainda no time. Só que tem a chance de entrar o David Washington no lugar do Roleiser. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate.